Boa tarde, estamos iniciando mais um programa Viva a Voz Saúde, pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, a onda que chega até o seu coração. Nós temos hoje um convidado para dissecarmos e valorizarmos o Dia Mundial da Diabetes, que foi no dia 14 de novembro, precisamente também chamado de anteontem. O Dr. Isidoro Flugman, doutor e professor, é endocrinologista, trabalha na PUC-Rio e também é diretor de Relações Públicas da Associação Carioca de Diabéticos. Ele vai explicar ao longo do programa qual é o papel da Associação Carioca de Diabéticos. E então nós vamos tentar levar para vocês todas as informações que sejam pertinentes em relação à questão da diabetes ou do diabetes. Eu já fui orientado que a doença aceita esses dois gêneros. E o Dia Mundial do Diabetes, esse dia 14 de novembro desse ano, o tema é Proteja a Sua Família. E eles justificam esse tema dizendo que de cada 2 diabéticos, isso falando em termos globais, né, em termos mundiais, de cada 2 diabéticos, 1 ou até um pouco mais de 1 desconhecem que são portadores deste problema sanitário importante e que os números aqui o doutor Flugman vai também dissecar para a gente. Isidoro, boa tarde, você que já é sócio do programa, já veio aqui diversas vezes. Depois, quem estiver nos acompanhando pelo Facebook, eu vou colocar o link de outras participações do professor Isidoro. Mas boa tarde, os ouvintes certamente se beneficiarão da sua presença aqui com a gente hoje. Então, se apresente, por favor, para a gente dar logo início, porque é muita coisa que a gente vai ter que falar hoje. Alexandre, começando a dizer aqui, obrigado por mais uma oportunidade de estar aqui no seu programa, né? E o assunto é dos mais relevantes. Isso. Porque nós estamos falando das famílias, dos diabéticos, especificamente nosso assunto é diabetes, isso, né? E uma abordagem relevante, além da abordagem clínica, nós temos a abordagem do diabetes ser a doença mais cara do mundo. Isso. Olha só o que eu estou dizendo, a doença mais cara do mundo, Alexandre. Então você vai daqui a pouco explicar para a gente o porquê que a diabetes é considerada a doença mais cara do mundo. Eu estudo, como os ouvintes sabem, esse programa é uma iniciativa do Centro de Apoio ao Tabagista, com o apoio da Fundação Ataulfo de Paiva, e eu sou um estudante de tabaco. E dentro do estudo do tabaco, a gente tem uma doença provocada pelo fumo, que também é chamada da doença mais cara das provocadas pelo fumo, que é a DPOC, a doença pulmonar obstrutiva crônica, e essa sigla engloba o enfisema pulmonar e a bronquite crônica. E, curiosamente, o Dia Mundial da Diabetes é dia 14 de novembro e o Dia Mundial da DPOC é dia 15 de novembro, foi ontem. Nós estamos juntos. Vizinhos. Dias vizinhos. Em termos de celebração. Muitas pessoas correlacionam o novembro com a cor azul e correlacionam imediatamente a próstata, ao câncer de próstata. Mas a gente sabe que o novembro também é azul por causa da diabetes. E aí eu queria que você explicasse por que a diabetes tem essa cor azul. Então, vamos lá. Qual é o panorama? Antes do panorama, eu queria que você já veio várias vezes aqui, já falou várias vezes sobre isso, já definiu a diabetes, mas a gente tem ouvintes que renovam, né? São ouvintes novos,
são ouvintes que a gente ainda vai conquistar depois que esse vídeo estiver online inteiro, integralmente, a gente vai difundir, divulgar. Mas define o que é diabetes. Para quem chegou agora, não tem a menor ideia do que seja essa doença. Olha, Alexandre, diabetes, numa perspectiva bem fácil, é uma doença da intoxicação pelo açúcar. Olha só, é difícil falar desta maneira, né? Mas é uma doença da intoxicação do organismo pelo açúcar. Né? O que nós chamamos de hiperglicemia. E o que é uma hiperglicemia se não uma intoxicação? Ou seja, o corpo fica tão cheio de açúcar que começa a trazer consequências deletérias ao seu funcionamento, né? Esse açúcar vai glicolizando, ele vai grudando, metabolizando quimicamente com as proteínas do organismo, fazendo uma cascata de eventos químicos que culminam nas complicações principalmente vasculares e neurológicas. Ou seja, os microvasos vão sendo afetados, tá? E causa e justificada pela retinopatia diabética, que é a maior causa de cegueira em adultos do mundo, a nefropatia diabética, que é a doença do rim. A glicose causa dano ao glomérulo, causando insuficiência renal crônica, é a maior causa do mundo de hemodiálises, tá? A questão da doença microvascular e macrovascular do coração, levando ao infarto agudo do miocárdio, e as doenças vasculares cerebrais, levando ao acidente vascular cerebral, que é o famoso AVC. Olha só esse cenário orgânico que essa intoxicação por açúcar acarreta. E nós temos, você acabou de definir diabetes, e nós temos vários tipos de diabetes. Classifica para gente. Exatamente. São dois tipos principais em termos didáticos, tá? Na verdade, nós temos uma classificação mais moderna de 5 grupos, tá? Mas eu te diria que temos pelo menos 20 causas diferentes que levam ao mesmo ponto comum, que é a hiperglicemia. Mas, em termos didáticos, que já é conhecidamente, tipo 1 e tipo 2. O tipo 1 é o que acontece na criança, né? E logo nós temos um declínio abrupto da produção de insulina, logo que as crianças precisam tomar injeções de insulina. Ao passo que o diabetes tipo 2 é o que acontece no adulto, né? Geralmente não precisa de insulina, porém cada vez mais está precisando. E o tipo 2, Alexandre, é o tipo epidêmico, porque ele está relacionado à obesidade. E quando se fala assim, doenças crônicas, às vezes se fala em uma herança genética, né? Até que ponto a gente pode dizer que diabetes 1 e 2, isso aí você preferia que você definisse, tem componente hereditário? Ambos têm, tá? Eu diria o seguinte, se não tivermos um componente predisposto hereditariamente no DNA, a pessoa não fica diabética. Ou seja, são tantos aqueles que são gordinhos, são obesos e não são diabéticos. Ou seja, eles não têm a questão do predisposição. Essa faz a diferença. E acontece que a maioria das famílias, Alexandre, tem essa predisposição. Sim. À medida que o relacionamento humano, as famílias, essa predisposição vem aumentando, tá? E um dos fatos que nós atribuímos é o meio ambiente. Quer dizer, o meio ambiente obesogênico acaba trazendo uma predisposição genética para as próximas gerações. Motivo que o diabetes está ascendente, né? É uma questão de pai para filho para avô. Se a gente olhar o passado, os nossos avós, bisavós, não tinham diabetes, tá? Agora, os nossos filhos já têm mais diabetes do que a nossa geração. Olha só o que está acontecendo. E dos dois tipos, o 1... E, aliás, eu li alguma coisa, queria que você até aprofundasse isso, porque a gente sempre diz que o
o diabetes do tipo 1 seria o diabetes da criança. E o diabetes do tipo 2, a gente costuma dizer que é o diabetes do adulto ou do idoso. Mas eu tive num seminário agora sobre obesidade infantil há umas 3 semanas, e uma das coisas que levantaram é que dentro dessa questão da obesidade, que já começa na infância, você já tem diabetes tipo 2 em adolescentes, por exemplo. Que isso mesmo. Não era um padrão, né? Não era um padrão, isso é uma novidade, está acontecendo e está bem monitorado pela saúde pública, os números estão indicando isso. Diabetes tipo 2, infanto-juvenil, principalmente no jovem, né? Uhum. Quer dizer, depois dos 9 anos, né? Por quê? É a obesidade nas crianças. Né? Cada vez mais ascendente. Então, aquela máxima que sempre se aplica. A criança gordinha de hoje é o diabético de amanhã. Uhum. Então, quando nós focamos na prevenção, nós temos que olhar a próxima geração. Nós temos que olhar as crianças, Alexandre. E o que está acontecendo com elas? Muito simples. Alimentação equivocada. Tá? Essa questão da industrialização dos alimentos, a questão da comida muito gostosa, com baixo valor nutricional e de baixo custo, está levando as crianças a engordarem. Principalmente com 2 itens. Nós sabemos os 2 itens que engordam as crianças: bebidas açucaradas e batata frita. Bem documentado que são esses 2 alimentos o que mais está ocasionando diabetes tipo 2 nas crianças. E por que a batata frita especificamente? Exatamente. Né? Sabe que a batata é um excelente alimento para o diabético. Tem baixo valor glicêmico. Porém, quando ele é frito, ele é praticamente um algodão encharcado de óleo. Uhum. E o amolecimento dessas fibras leva o índice glicêmico da batata frita, somado ao óleo, ter um valor maior do que o açúcar puro. Por exemplo, o índice glicêmico do açúcar é 100, é o número 100, é o nosso padrão. Uhum. O índice glicêmico da batata frita é 120. Ou seja, a batata frita engorda mais do que se você comesse açúcar em colherzinha. E ela faz parte da alimentação, né? Das pessoas, das crianças. Exatamente. Dos trabalhadores também. Nós fizemos um programa semana passada aqui com 2 nutricionistas do Observatório de Obesidade da UERJ, da Universidade do Estado do Rio, e discutimos um pouco a questão alimentar, porque elas são nutricionistas. E elas fazem referência ao padrão alimentar que deveria ser ditado pelas famílias. Mais uma vez, a gente volta ao tema, que é o tema desse ano do Dia Mundial da Tuberculose, né? A importância de você esclarecer as famílias. Porque quem é que compra a batata frita para a criança normalmente? São os pais, né? Exatamente. As crianças não têm dinheiro para comprar batata frita. Exatamente, mas nós temos um apelo forte da indústria da propaganda, né? Quer dizer, sobre a batata frita, eu diria o seguinte, se fala dos fast food, né? O sanduíche é um bom alimento. Tá lá o pão, tem até salada, tem alface, tem tomate, tem o bife, tem a carne, muito bom. O problema é o que acompanha o sanduíche, a batata frita e o refrigerante. Aí causou dano geral. E o sundae que vem de sobremesa. Aí ferrou, né, cara? Mas a ideia, então, quer comer um sanduíche? Come sanduíche lá com água, com suco, ou pode até fazer opção do refrigerante diet. Ok, mas só não tome o refrigerante adocicado, que ainda é o maior consumo. Você não é um defensor do refrigerante diet, vamos dizer. Não é uma... Enfim, porque é uma caloria vazia, como a gente chama, né? Eu chamo de redução de dano, entendeu? Redução de dano. Entre... Sal não tem sal, diet? Tem, mas a quantidade de sal, Geraldo, é baixo. Tá? Não há é maior do que a não diet, mas ainda assim... É baixo e não afeta a hipertensão arterial. Por exemplo, não tem recomendação para o hipertenso não tomar refrigerante diet. É bem pequeno, não é importante isso. Eu acho que são 43 gramas numa latinha de
por exemplo, de Coca-Cola. Não, entre miligramas. Miligramas, 43 miligramas. Miligramas, né? Então é bem pequeno, né? Tem pouca influência metabólica. Agora, é redução de dano. O melhor é você ficar longe do refrigerante. E qual seria a melhor bebida? Mate e chá. E tem mate e chá deliciosos hoje em dia, naquelas caixinhas. Olha, nós defendemos os mates e os chás, tá? Inclusive, a IDF publicou esse ano... Explica o que é a IDF. A IDF, que é a International Diabetes Federation, que nós chamamos a maior instituição mundial para os cuidados dos diabéticos, né? Para o diabetes. E eles editaram a dieta de instrução para a população em geral. Então, recomendaram chás e mates, tá? E desrecomendaram, aliás, pediram para evitar os refrigerantes adocicados. E chás e mates sem açúcar. Naturalmente, sem açúcar. Porque isso também é uma coisa que tem que ser construída, né? Às vezes o nosso paladar se adapta a um certo quantitativo de adocicamento, vamos chamar assim, que quando você tenta tomar uma coisa sem açúcar, às vezes é difícil, né? O ideal seria a gente, desde pequeno, ser orientado, receber bebidas sem açúcar, para o paladar aceitar melhor, né? Exatamente. E outro ponto que você pegou que eu acho relevante é a questão da escolha dos alimentos pelas crianças, né? E como funciona isso no entendimento da CD, que é a Associação Carioca dos Diabéticos, que nós fomos lá estudar fundo nisso. Tínhamos um projeto de falar com as crianças sobre dieta nas escolas. E percebemos o seguinte, que é pouco eficaz, tá? Pelo seguinte, a criança come o que a mãe come. Essa é a questão. Não adianta a mãe falar para o filho não tomar refrigerante se ela está tomando. Então, é a mãe que cria o condicionamento cerebral das escolhas futuras dos alimentos da criança. E depois que o cérebro infanto-juvenil vai memorizando aquele método de alimentação, ele adulto fica difícil de se desgarrar dessa memória, né? Então, a campanha educacional sobre alimentação é para a mãe. E no período, Alexandre, pré-natal. É quando a mãe está grávida, a mulher está grávida, é que ela está sensível, tanto à própria alimentação, para ela não se tornar obesa, não ganhar mais peso do que precisa durante uma gestação, e é o momento que podemos falar para a mãe, olha, é assim que a gente alimenta as crianças depois que ele nascer. Ó. Então, o pré-natal é o tesouro. Nesse seminário que eu me referi agora, sobre a obesidade infantil, que foi produzido e organizado pela Desiderata, uma ONG, teve um apresentador chamado Daniel Becker, um pediatra, que estuda bastante também a questão da alimentação, que ele citou um fato curioso, que uma mãe teria dito a ele, uma mãe preocupada com as calorias que ela dá para o filho, ela disse o seguinte, eu tive lendo que o suco de laranja tem não sei quantas calorias, e eu prefiro então dar a Coca-Cola Zero, que quase não tem calorias. Quer dizer, às vezes nessa orientação, a gente tem que fazer uma diferenciação entre o que é alimento e o que não é alimento, porque às vezes 120 miligramas ou 120 calorias de um suco pode valer a pena se, junto com aquele suco, vem sais minerais, vem vitaminas, vem alimento, vem nutriente. E num refrigerante zero, não vem refrigerante. Mas às vezes as pessoas estão tão assustadas com a questão da caloria que esquecem que as calorias fazem a gente ter energia para viver, né? Exatamente. E podemos olhar isso que você acabou de falar sob outra perspectiva. Na perspectiva da dieta recomendada pela IDF, evitar suco de frutas. Evitar suco de frutas. Evitar suco de frutas. Para quem é diabético. Para quem
Não, educação à população em geral, que vai evitar que as Opa. pessoas fiquem diabéticas. Entendi. E nós temos que entender o contexto. Então explica por que se deve evitar Exatamente. o suco de fruta. Vamos fazer uma comparação prática entre um refrigerante diet, sem açúcar, e um copo de suco de laranja. O copo de suco de laranja tem a seu favor os valores nutricionais, mas tem contra que são 4 laranjas espremidos dentro de um copo, tá? E que, ingerido durante 10 segundos, fazem uma sobrecarga glicêmica no metabolismo, elevando a níveis altíssimos a insulina e causando, portanto, uma resposta hiperinsulinêmica e uma resposta hiperglicêmica. Então, são 4 laranjas num copo de suco de laranja. Já refrigerante diet, 0 nutrição, mas tem 0 calorias. Então, veja bem, vamos pensar. Quem vai beber? Né? Se a pessoa é obesa, se aquela criança está acima do peso, é melhor o refrigerante diet do que o suco de laranja. Sim. Pô, caloria 0 contra 4 laranjas bebidas, né? Agora, ao passo que 4 laranjas mastigadas são diferentes. Porque 4 laranjas mastigadas têm um menor índice glicêmico e, além do mais, usufrui das fibras. Mesmo que você as mastigue as 4 ao mesmo tempo. Bom, vai lentificar a absorção. Né? A questão é a velocidade, a rapidez de absorção desse carboidrato. Quando a gente toma um copo de suco de laranja, aquela frutose, em 10, 15 segundos, está no sangue. A resposta hiperinsulinêmica ocorre durante 5 minutos. E mastigar a fruta, 4 laranjas, você demora 10 minutos para comer 4 laranjas. No mínimo. No mínimo. Entendeu? E tem o benefício da fibra, né? Tem benefício da fibra. Quer ver mais um dado E interessante? ninguém precisa também comer 4 laranjas de uma atrás da outra. Pô, Né? e Você pode 4 comer 1, 2 laranjas Exato. de sobremesa. E 4 laranjas, praticamente, em termos de volume, é um almoço. Agora, qual é a recomendação para o diabético? Meia laranja e o resto água. Ok. Deu certo. Aproveitando a instrução nutricional, quais são as melhores frutas para o diabético? Melão, melancia, Pera, abacate. Não corra, não. Vamos falar devagarzinho, porque essa informação é super importante. Melão, melancia. Melão, melancia, morango, limão, abacate. As 4 melhores frutas. Por Limão. quê? E qual é o raciocínio disso? Baixos valores de carboidratos. Esse é o raciocínio. E a melancia, dependendo da melancia, ela é bem doce, né? Ela é bem docinha, mas quando nós vemos a melancia, ela tem bastante água. Né? Então, proporcionalmente ao volume e à água, né, e ao açúcar, ele por 100 miligramas, por 100 gramas, ele fica com baixa quantidade de carboidrato. E quais são as frutas, talvez, não que o diabético não possa, não deva comer, mas que deva reduzir a ingesta, que tem um papel contrário? As frutas entre nós aqui, o nosso comum, Isso. é a banana. A maravilhosa banana é doce, tem 25% de carboidrato. A pera, a maçã. A manga vai depender do tipo, porque temos muitos mangas, né, diferentes, né? Mas o mais comum são esses. Laranja, banana, Pera e maçã. pera e maçã. Não é que o diabético não deva comer, mas ele Não. deve comer com parcimônia. Mastigar, melhor do que tomar o suco. Sim, além disso. Além disso. Mas a banana, porque todas essas frutas, né, como são alimentos e alimentos in natura, tirando o risco de estarem envolvidas por um balde de agrotóxico, mas elas têm benefícios para a saúde, né? Tem. Isso que a gente tem debatido um pouco aqui, porque as famílias perderam um pouco o hábito de comer alimento in natura. Eu me lembro que quando eu era pequeno, a gente ia muito para Saquarema. Eu passava 4 meses por ano em Saquarema, na década de 60. E eu me lembro que assim, a gente acabava de almoçar e tinha uma cesta de laranja e nós ficávamos ainda à mesa descascando aquela laranja,
redondinha, assim, tirando casca por casca, depois partindo no meio e chupando aquela laranja. Esse é um hábito que eu acho que se perdeu muito. Eu não me lembro a última vez, talvez deva ter uns 30 anos, que eu não vejo ninguém descascar uma laranja. Não é verdade? Tem razão. Porque a vida mudou, né? As pessoas... E aí, o que partem? Para o suco de caixinha também, né? Que é uma bebida adocicada. Segundo aqui as jornalistas, as nutricionistas que estiveram com a gente, disseram que a legislação brasileira para alguns tipos de sucos, de bebidas adocicadas em caixa, às vezes só tem 1%. Se for um refresco, só tem 1% da fruta. O resto é aditivo, açúcar e água. Não é? Exatamente. São as peripécias da indústria alimentar, né, para poder fazer aquela bebida de baixo custo. Isso. E é baixo custo mesmo, né? Eu me lembro que você teve aqui uma vez, num dos programas, não sei se foi falando sobre obesidade, não me lembro se foi sobre alimentação saudável, você citou o fato de que, às vezes, num supermercado, dependendo do supermercado, uma garrafa de Coca-Cola é mais barata que uma garrafa de água. Foi comigo mesmo. Eu fui no supermercado, comparei o preço, litro por litro. O litro da Coca-Cola zero com o litro da água mineral com gás, tá? 10 centavos mais barato para a Coca-Cola. Para a Coca-Cola. Isso quer dizer, você aliar a pressa das pessoas, o fato de que as pessoas estão muito acomodadas. Então você, às vezes, para fazer um refresco de laranja na sua casa, você tem que cortar as laranjas, lavar as laranjas, cortar, espremer no espremedor, depois vai ter que lavar o espremedor, depois jogar uma água ali, temperar, até servir. Isso leva tempo. Você abrir uma caixinha dessa é só fazer pouco. Pronto. Ainda vou te contar mais uma coisa. O nosso amigo gosta... Geraldo? O Geraldo gosta de falar sobre neurotransmissores. Gosto. Né? Adoro Olha falar a questão das festinhas das crianças. A mãe faz aquela festa de aniversário todo ano, que é dia de muita alegria. Refrigerantes para todo mundo, salgadinhos fritos e aquele bolo cheio de doce, cheio de açúcar. Olha, o que o cérebro aprende, Geraldo? O cérebro aprende que alegria, aniversário, doce, refrigerante, bolo. Ó, o nosso cérebro é condicionado a nível de neurotransmissores. Todo mundo feliz, alegria. Um dos dias mais felizes do ano é o seu aniversário. E aí, quando nós estamos adultos e ficamos tristes, o nosso cérebro se lembra: doce me traz alegria. Puf. A pessoa vai, come um bolo e sente-se bem. Ok, do ponto de vista cerebral, há um alívio daquela angústia. Mas do ponto de vista metabólico, ganhou peso. E tem uma música que diz: com açúcar, com afeto, fiz seu doce predileto. Isso já está incrustado na cultura nossa, né? Exatamente. Deixa eu voltar aqui. O Geraldo estava chamando a atenção de que algumas pessoas se manifestaram aqui no Facebook da rádio. Uma delas é Cíntia Rios, que faz um elogio a você, grande médico, dizendo que você foi médico da tia dela, Marina Abreu. E aí está perguntando onde você está consultando, qual é o endereço do consultório. Isso a gente, no final do programa, você vai ter que ficar preso aqui, vai ter que ver o programa todo, que a gente vai dar esse direcionamento. Cíntia, fica aí com a gente. Um outro comentário é do José Gomes, que faz uma pergunta. Ele pergunta se pode usar adoçante. Pode. Olha, existe um mito aí que essas coisas de adoçante dá câncer. Fake, né? Fake news, né? De que não dá câncer, tá? Por exemplo, o ciclamato e a sacarina, que são os primeiros adoçantes, estão no mercado há 70 anos. Não aumentou a incidência de câncer em nenhum. Aspartame, que tinha um mito, um médico escreveu um livro desse tamanho sobre relação com Alzheimer. Bobagem. Foi um médico sozinho, muito inteligente, mas sem o apoio de nenhuma equipe. Nenhuma instituição defendeu ele, tá?
Mas isso aconteceu com as vacinas, com aquele débil mental que disse que a vacina estaria envolvida com o surgimento de casos de autismo. Esse, não vou nem citar o nome, ele foi proibido de exercer a profissão. Caçaram o diploma dele, mas o impacto do que ele produziu está aí até hoje. Né? Trouxe um estrago na uma desinformação. Tem gente aí morrendo de sarampo, em parte por essa campanha anti-vacina, que ele foi um dos líderes. Mas essa história do aspartame também é muito veiculada. Fake news, né? E é outra questão também. Qual o melhor adoçante? Uhum. É a sucralose. Sucralose vem da própria cana-de-açúcar. Ela não é sintética. Ela é processada da cana-de-açúcar, é retirado a caloria e fica o poder adoçante. Então, não é um produto feito no laboratório. Ele passa pelo laboratório, mas é extraído de cana-de-açúcar. Fonte vegetal. Os outros são como? O aspartame é uma proteína do ácido aspartico. Né? O ciclamato e sacarina são produtos químicos de laboratório também. Sim, integralmente. Né? Integralmente. Tem nada a ver com a cana-de-açúcar. Nada a ver com cana-de-açúcar. Né? Pode falar o nome comercial, não tem problema aqui no nosso programa. A sucralose. Tem várias marcas. A pioneira é a Linea. Linea, né? Mas nós temos o Zero Cal sucralose, temos o Fin sucralose. Mas existem fins e zero cal que não são sucralose? Tem fim que é aspartame, tem fim sacarina e ciclamato, que aí vai ficando mais barato, né? Mas é só comprar essas marcas comerciais que esteja ali no subtítulo sucralose. Entendi. Então você, como endocrinologista, super estudioso no assunto e diretor de relações públicas da Associação Carioca de Diabéticos, não endossa a ideia de que os adoçantes façam mal à saúde. Não, fazem bem para a saúde, tá? E principalmente para diabéticos e obesos, né? Se você tem esses dois fatores, inequivocadamente fique longe do açúcar e vá para o adoçante. Sim. A gente sabe que... o Geraldo quer perguntar alguma coisa. Fala, Geraldo. Tem que aproveitar quando o doutor Isidoro está aqui. Sugar ele mesmo. Esse dia eu perguntei sobre a pipoca para uma das entrevistadas, que é um mistério, afinal. Sim, mas aproveitando para encurtar. Porque tinha um médico aqui, um cirurgião bariátrico, e ele gravou uns blocos. Aí ele falando assim que às vezes chega... Porque ele falava que a pessoa obesa, às vezes... Não é que mentisse, mas não falava direitinho o que estava acontecendo, né? Ele pegou. Aí a pessoa, mas eu não como nada. Sim, mas aí a pessoa toma 30 cafezinhos por dia. Cada cafezinho tem quantas calorias? Não sei. Depende. Se for o cafezinho sem açúcar nenhum, é praticamente zero. Não tem caloria. Mas aí com açúcar vai ter a caloria. É a caloria do açúcar. Mas aí com sucralose é pouco também. Também é mínimo. A sucralose tem um pouquinho de caloria, são 4 calorias ali por saquinhos, é desprezível a quantidade de calorias. Porque a pessoa fala assim, mas eu uso adoçante. Tá certo. Então realmente tem sentido essa frase, eu uso adoçante. Tem sentido, né? Tá tem bom, sentido. era só isso. Agora, lembrando, ainda resgatando o programa nosso passado aqui, da semana passada, o que o Ministério da Saúde diz é que em cada 3 crianças brasileiras, uma delas já está com sobrepeso ou com obesidade. Quer dizer, é um dado assustador, né? E está ascendente. Isso é que é mais assustador. Mais assustador. A gente ainda não está reconhecendo o problema, né? A gente ainda está achando que... Mas sabe que nós sabemos disso há muitos anos, né? A questão entre saber e tomar uma atitude é que temos um espaço temporal, né? Quer dizer, a própria consciência coletiva tem que assimilar aquele risco e aí, então, criarmos condições para fazermos uma contra-informação nisso, né? Eu tive em Brasília, saindo um pouquinho do açúcar e dando um pulinho rápido no sal. Eu tive em Brasília num evento, num seminário, e junto tinha uma pediatra, uma nefropediatra gaúcha, especialista em rins, né, para os nossos ouvintes, e rins de crianças. E ela me disse, Alexandre, você não tem ideia, e realmente eu não tinha essa ideia, da quantidade de crianças hoje que estão em hemodiálise.
É mesmo? Eu falei, mas não é possível, criança hemodiálise, hipertensão arterial ou diabetes. E quando a gente vai investigar o porquê, ela, do mesmo jeito que você falou do risco, do perigo da batata frita como uma esponja de gordura, ela falou dos macarrões instantâneos, que, tipo, eu não vou citar o nome deles, mas qualquer dona de casa hoje, qualquer pessoa que faça supermercado se lembra, aquele macarrão que você, em 1 minuto, ele está pronto. E ele vem com um saquinho de tempero, que aquele saquinho de tempero, a quantidade de sal que tem ali dentro, diz ela que é uma coisa absurda, é uma coisa que nenhuma criança deveria comer um macarrão instantâneo. E no outro dia, em outro momento, a gente entrevistou uma nutricionista, professora da UERJ, e ela falou, Alexandre, a diferença de minutos entre esse macarrão instantâneo e o macarrão que você faça na sua casa, com o molho que você preparou, com a quantidade de sal que você colocou, a diferença é de pouco mais de 10 minutos. Não justifica você usar um macarrão instantâneo e usar ainda mais aquele acompanhamento, aquele tempero, se você pode fazer um macarrão mais saudável. Né? Mas eu acho que essas opções que a gente faz, às vezes, pelo tempo, pelo preço, muitas vezes também, que são produtos que você paga R$3 no supermercado, você faz uma refeição com R$3, aquele macarrão instantâneo com tempero, em R$3 você matou sua fome. Mas isso tem um custo futuro, que é muito maior do que você comprar um macarrão normal, botar um molho normal, que vai sair um pouco mais caro, talvez o dobro do preço, mas mais saudável. Né? Isso mesmo. Esse sal aí é o glutamato monossódico, conhecido como Ajinomoto, né, que inclusive vem do Oriente, né? E não só essa alimentação do copinho, que é essa sopa instantânea, mas o próprio macarrão comum também, hoje a IDF recomenda que todos os alimentos venham de farinha integral. Quer dizer, então o macarrão que devemos escolher é o macarrão integral. Tá? O arroz que devemos escolher é o integral. Né? Quer dizer, então essas são as opções saudáveis, alimentos integrais. Então nós estamos falando de diabetes, pulamos um pouquinho para hipertensão, para obesidade, vamos voltar para o diabetes. Por que essa recomendação? Qual é o benefício da farinha integral, do arroz integral? Eu ainda expando um pouquinho, já um produto manufaturado, que é o pão integral ou pão não integral de farinha branca. Qual é o benefício em termos de saúde e em termos de outros, né, específicos? Especificamente para o diabetes, vamos pensar, né? É a velocidade de absorção dessa farinha refinada, né? A farinha branca. A farinha branca, né? Por exemplo, um pão francês está na circulação sanguínea, depois que a gente ingere, por ele ser refinado, ele está na circulação sanguínea em 5 minutos. Já um pão integral, para estar na circulação sanguínea, demora 20 minutos. Ó, isso dá uma resposta insulinêmica diferente, pior para absorção rápida e melhor para absorção lenta. Então, todos os carboidratos que sejam de absorção lenta são melhores para evitar tanto a obesidade, para evitar a esteatose hepática, que é aquela infiltração gordurosa no fígado, e para evitar o diabetes. Né? Então, a questão é a lentificação da absorção desse carboidrato. A mesma coisa justifica entre mastigar a laranja e tomar o suco dela. Ó, mastigar a laranja, a absorção é lenta. Tomar o suco, aquilo é rápido. É ruim. Então, vamos voltar a mastigar as frutas e vamos comer produtos integrais. E também, me lembro que você comentou a respeito desses alimentos integrais, que como eles têm absorção mais lenta, você não sente tanta fome tão rápido, né? Depois de se alimentar. Quando você come um pão francês, daqui a pouco você já está com fome novamente. Exatamente. E tem mais um ganho também adicional que é importante. A redução da incidência do câncer de cólon.
Ó, redução da diverticulose, né? Também é uma linha bem clara que alimentos fibrosos protegem o intestino do câncer. Basicamente, então, o alimento que a gente chama de integral, a gente poderia dar um nome de alimento fibroso também, né? É. Porque a grande diferença de um para o outro é a quantidade de fibras. É, a fibra, né? O arroz, né? O arroz integral, ele é durinho. Ele demora para cozinhar mais tempo. Por quê? Por causa da fibra. Exatamente. Mais uma vez, as pessoas vão ter que trabalhar um pouquinho a questão do tempo, né? Ah, sim, né? Quer dizer, se demora mais para cozinhar o arroz integral, é real, né? É como o macarrão normal também demora mais do que o tal do macarrão instantâneo. Tem a questão do tempo. O suco, a laranja para você descascar demora mais do que o suco que você vai tomar imediatamente. É uma questão também de mudança de comportamento, né? Mudança uma coisa de filosofia de vida. filosofia de vida, exatamente. E de propósito, né? Nós estávamos conversando, né? Se o seu propósito é ter qualidade de vida, ter saúde, para chegar mais ao seu propósito, a que você se deu, ou não, né? Ao contrário, morrer antes, eu né? vou pedir, eu vou procurar aqui, Geraldo. Vê se você entra no meu Face, Geraldo, e vê se você localiza uma fala do Dr. Drauzio Varela, que ele fala sobre atividade física. E ele finaliza essa fala dele, é uma fala, não é demorada não. Ele finaliza essa fala dele dando um conselho a uma senhora, dona de casa. Porque a dona de casa teria alegado para ele, que ela não tinha tempo de fazer atividade. Meu Face é Alexandre Milagres, aí eu vou tentar localizar aqui enquanto a gente continua conversando, mas eu acho que vale a pena porque bate exatamente com a essência do que a gente está falando aqui. Você, para mudar o comportamento, é uma decisão, né? É uma decisão, mas nós temos que pensar o seguinte, sabe? O comportamento de fumar, que você é um especialista, o comportamento de comer, em que eu sou um especialista, né? É a questão do cérebro, dos neurotransmissores Que o Geraldo gosta. que o Geraldo gosta, né? É a questão do cérebro, né? Não é essa decisão assim, olha, a partir de hoje não farei mais aquilo, não é fácil fazer, porque existe uma série de mecanismos automáticos, o nosso cérebro foi condicionado há muitos anos, né? Nós temos um condicionamento na escolha dos alimentos, nós temos um condicionamento no que fazemos, no que pensamos e no que queremos, no que amamos, né? Agora, a solução para isso é recondicionar o cérebro para propósitos que sejam dignos à sua missão de vida. Eu acho que a gente acaba caindo inequivocadamente em que a nossa espiritualidade vai construir um cérebro melhor. Não é? A história que a gente estava conversando sobre a felicidade e a história do propósito. A história do Fala um pouquinho do propósito. Mandei. O propósito faz diferença, né? O propósito de vida te dá alegria, te dá saúde, né? Mas eu gosto muito do Fernando Henrique Cardoso, que ele escreveu o livro de 85 anos, quando ele fez 85, e ele faz um retrospecto da vida dele, em que ele diz o seguinte: a vida não tem propósito, é você que dá. Quer dizer, você criar um propósito na sua vida, né? Quer dizer, isso faz a diferença, porque você também tem a possibilidade de ter uma vida sem propósito. Também é uma escolha, né? Só que ter uma vida sem propósito acaba levando ao sofrimento, à doença e à morte. E existem várias formas, a gente, às vezes, de enriquecer a nossa vida. E uma das coisas que eu tenho estudado ultimamente é a importância do voluntariado. Ou seja, existem uma série de movimentos aí precisando de gente. Uma coisa que me encanta, não é um elogio barato aqui ao nosso convidado, mas me encanta o voluntariado da Associação Carioca de Diabéticos. Eu acho que quando eu vou àquelas feiras que vocês promovem, já participei de várias, é encantador saber que todas aquelas pessoas ali estão doando o seu tempo
para ajudar os outros sem ganhar nada. Às vezes ganham a passagem, às vezes nem a passagem ganha, né? Às vezes um lanche, mas passam às vezes um dia inteiro. Me lembro que a gente fez uma ação a nosso convite, vocês foram para a Cidadania Vascaína, lá na frente do estádio São Januário, e vocês chegaram lá às 8, 7h30, 8 horas da manhã, saíram 6 horas da tarde, né? Se não me engano, sob o sol, né? Quer dizer, as meninas ficam embaixo da barraca, mas uma temperatura elevada. E a alegria das meninas, eu me lembro, eu não sei se eu comentei isso com você, que foi muito falado lá entre nós, o fato de que uma pessoa, uma senhorinha da Barreira do Vasco, vocês detectaram que ela estava ali, sabendo que estava, pela primeira vez, que estava com a glicemia, um hemoglucoteste de 450. Quer dizer, ela estava em plena situação, daqui a pouco podia entrar em coma diabético ali, com uma hiperglicemia violenta, e não tinha a menor noção, saiu de ambulância da feira, né? O Geraldo, bota aí a fala do Varela. E depois a gente vai falar um pouquinho da Associação Carioca de Diabetes. Amigos do YouTube, hoje nós vamos fazer um comentário a respeito de uma pergunta que o Allen Clayton Araújo. Allen Clayton. Eu tenho um nome esquisito também, Drauzio, né? Quando eu falo no telefone, as pessoas, quem? Cláudio, Gráucio? Imagino que você também, viu, Allen Clayton? Quando você fala, ninguém entende direito o seu nome. O Allen Clayton diz o seguinte: Drauzio, já que você é corredor, seria muito bom ouvir boas recomendações de um médico à prática de atividade física. Olha, eu sou suspeito para falar de exercício, porque primeiro eu acompanho um pouco essa literatura, tento ler tudo que eu posso a respeito da atividade física. E segundo, que eu não tenho só uma formação teórica nessa área. Eu corro. E corro distâncias longas, na verdade corro maratonas, que são essas corridas de 42 quilômetros. Por que eu corro distâncias longas? Porque você não consegue improvisar 42 quilômetros. Você diz, semana que vem eu vou correr uma maratona. Não vai, você tem que estar treinado, e esse treinamento leva meses, pelo menos várias semanas. E com isso eu me obrigo a acordar às 5h30 da manhã, 5 horas, e correr 3 a 4 vezes por semana. A atividade física é absolutamente fundamental, porque a vida sedentária é muito ruim, faz muito mal para o organismo. Essa coisa de passar o dia inteiro sentado, andando um pouquinho, voltando, sem estimular, sem forçar os músculos, sem andar, sem fazer exercício, pedalar ou nadar, qualquer tipo de exercício, é muito ruim para o corpo. A atividade física melhora o funcionamento do organismo como um todo, melhora a função cardiovascular, melhora a circulação, acelera o seu metabolismo, você fica com mais dificuldade de ganhar peso ou com mais facilidade para perder o peso que foi acumulado excessivamente. E, além de tudo, para mim, o que eu acho que é o máximo da atividade física é que ela faz bem para o espírito. Você, quando acaba de correr, ou de pedalar, ou de nadar, você sente que você é invadido por uma sensação de paz, de calma. E essa calma vem ligada a um otimismo. Você se sente capaz de tocar o seu dia a dia, de fazer as coisas que você gosta, de cumprir as suas obrigações, de criar coisas novas. A atividade física dá esse tipo de estímulo. E, ao contrário, a vida sedentária te joga para baixo. Por isso, levanta da cadeira e põe o corpo para trabalhar. Você não vai se arrepender, não. O Drauzio Varela falando sobre um vídeo, uma live que ele fez sobre atividade física e a importância. E no final do programa a gente bota uma outra que ele fala sobre o sedentarismo. Mas aqui no Facebook da Rádio Nossa Senhora de Copacabana, a Cíntia Rios faz agora uma pergunta sobre a questão de... Duas perguntas. Deixa eu fazer essa primeiro. Diabéticos podem fazer a dieta cetogênica? Explica o que é essa dieta enfim, e responda a Cíntia. Vou responder a Cíntia, mas antes eu quero só dar os créditos à campanha da CD na Barreira do Vasco para Silvia Pertilli, porque foi ela lá a líder dos voluntários
né? Nossa presidente atual, né? Incansável, extraordinária. Aliás, deixa eu fazer essa parte. Eu disse para o Geraldo colocar no crédito do nosso programa hoje, você como presidente da CD. Depois, eu te mandei um zap, você disse que agora é o diretor de Relações Públicas. Então, quando você puder, Geraldo, corrige lá que agora é a Silvia, nossa queridíssima Silvia, que um dia eu ainda vou receber a graça de fazer com que ela pare de fumar. Mas ela é uma batalhadora, é uma pessoa extraordinária. Nós temos grandes desafios. Você tem que fazer ela parar de fumar e eu tenho que fazer ela emagrecer. O que nós vamos fazer com a Silvia? Ô, Silvia, você deu mole, a gente está... Está falando de você aqui na rádio. Ela precisa vir à rádio, inclusive. No próximo evento, ela vem aqui descrever. Responde, então, a Cíntia. Dieta cetogênica. O que vem a ser a dieta cetogênica? Diabético, pelo amor de Deus, não pode fazer dieta cetogênica. É tudo de ruim. Pode morrer. Entendeu? Diz o que é essa dieta. É o seguinte, é a dieta de privação de carboidrato, emagrecimento rápido, e o emagrecimento rápido leva à transformação da gordura orgânica em ácidos cetônicos, em corpos cetônicos. Por isso que é dieta cetogênica. Os ácidos cetônicos, como o próprio nome fala, traz uma acidez ao sangue. Então, a dieta cetogênica, para quem já tem uma doença metabólica, como o diabético, tá? Concorre com risco de vida. Vai ser internada no hospital, entendeu? Então, a dieta cetogênica, primeiro, não é boa para ninguém, tá? Em segundo, para as pessoas que são saudáveis, tem mecanismos compensadores fisiológicos que não vão deixar a pessoa ir para o hospital. Mas o diabético que não tem esses mecanismos compensatórios sofre risco de vida. Tem uma outra pergunta da própria Cíntia, que quer saber o que você acha da low carb. Primeiro descreva o que é a low carb. A low carb, a dieta de low carb, como é o termo em inglês fala, é uma dieta de baixo carboidrato. Essa já é boa para o diabético. Né? Porque uma vez que eu até comecei a entrevista dizendo que o diabetes é uma intoxicação pelo açúcar, então podemos entender que a dieta do diabético, muito boa, é a de baixo carboidrato. É o pão máximo. É baixa quantidade de pão, baixa quantidade de massa, tá? Preferir altas quantidades de frutas e legumes e folhas. E o Aldamir Rodrigues faz uma exclamação: grande doutor Isidoro. O Vanusa Oliveira. Grande Aldamir. A Vanusa Oliveira fala: muito bacana. É isso aí, gente. Vocês podem fazer outras perguntas. Estamos aqui para transmitir para o professor Isidoro as dúvidas de vocês. Isso é super importante, porque às vezes as dúvidas de vocês são dúvidas de outros ouvintes que não por algum motivo não se manifestaram. Vamos falar um pouquinho, Isidoro, já que a gente trouxe essa fala do Dr. Varela, fala um pouquinho da atividade física. Por acaso o Geraldo botou uma ação aqui da ACD na hora que eu ia fazer a pergunta, mas não foi combinada. O pessoal andando de bicicleta está aqui, ó. Aí, olha lá eu de bicicleta. Fala aqui, um pouquinho da importância da atividade física, do não sedentarismo para o paciente com... você aparecendo aqui na praia de Copacabana, na praia onde nós estamos aqui. Você sabe, Milagres, que eu não tenho carro. Você não tem carro? Não tenho carro, só tenho bicicleta. Rapaz, viu? Olha, desde que eu desisti do carro, minha vida melhorou. Desiste do seu também, cara. Eu ando pouco de carro. Desiste dele, entendeu? Além de ele custar às vezes caríssimo. Eu faço longas distâncias, mas eu ando pouco. Teve uma entrevista no programa do Jô, que um ecologista disse que o carro é uma coisa muito burra, tá? São 1 tonelada de ferro, plásticos, com 70 litros de um combustível fóssil para carregar uma pessoa de 70 quilos. Caramba! A 40 quilômetros por hora. É porque o trânsito não anda.
Bem, mas voltando ao nosso assunto. A questão do exercício físico. Inequivocadamente, o exercício físico faz toda a diferença. Né? E, conforme o Drauzio falou muito bem, e a gente repete isso no consultório, e vale a pena repetir aqui, a gente andar, faxinar a casa, a gente limpar o quintal, isso não é exercício. Para o exercício ser útil para o seu metabolismo, é necessário 3 requisitos orgânicos: aceleração do batimento cardíaco, sudorese e aceleração da respiração. Ó. Tum-dum, 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 tum-dum. Isso funciona. Quando o metabolismo, nossas funções orgânicas conseguem esses 3 pontos, então está ocorrendo os benefícios do exercício físico no seu corpo. Aceleramento da frequência cardíaca. Coração bater mais rápido. Bater mais rápido. Aceleramento do ritmo respiratório. E transpiração. Pronto. Não dá. Por isso que não dá. Por isso que, veja bem, vamos pensar a caminhada, né? Geraldo levantou a caminhada. Se você pegar uma linha reta, calçadão Atlântica, e pega ali linha reta durante 15 minutos andando rápido, é exercício. Se você fizer o mesmo percurso pela Nossa Senhora de Copacabana, que para o sinal, para uma vitrine, não acelerou o coração, não acelerou a taxa respiratória, não é exercício. Uhum. Mas isso você está falando baseado no que tem de mais atual em termos de pesquisa, vamos dizer. Não, é um conhecimento antigo. Né? É um conhecimento. Logo que todo exercício é útil, mas para ser um exercício, uma atividade física chamada de exercício, tem que ter esse requisito. Porque a gente costuma orientar as pessoas a mudar o estilo de vida de forma, às vezes, até meio prosaica. Tipo assim, você mora no 6º andar, você desce do elevador no 5º, ao invés de descer no andar que você vai ficar. Não pode. Não pode? De jeito nenhum. Por que não pode? Vou dar os argumentos, tá? Primeira coisa, escada é risco de vida. Se cair, bater a cabeça, pode morrer. Bom, deixa isso pra lá. Outra questão, sobrecarga de joelho, tá? É grave, né? O joelho é uma das articulações que mais sofre no processo de envelhecimento. Que para descer é pior, né? Para subir o impacto é menor. E outra coisa, quando o metabolismo hemodinâmico, que é a relação pressão-frequência cardíaca, tá? Entra numa escada, o corpo está frio. E você, então, começa a fazer um exercício de grande intensidade, que é subir 1, 2, 3 andares, tá? Sem um pré-aquecimento. Ó, né? Então, é sobrecarga cardiovascular súbita. Ó. Não há benefício no exercício físico. Nós não podemos chamar isso de exercício. Não recomendo. Acho que há risco de vida, tá, em fazer exercício em escada. Né? Então, fica aí essa explicação. Fica a dica. E ainda posso aprofundar mais um pouco. E ver, vamos pensar o que acontece no corpo quando sobe 5 andares. Tá? No 1º e 2º andar, a pressão sobe. Puf, demanda, esforço, músculo, respiração, batimento cardíaco. No 4º e 5º, a pressão vai para o chão. Tanto é que a gente já não consegue levantar o próximo passo. Ó, pressão baixa. Então, em poucos minutos, a gente sai da hipertensão para a hipotensão. Uma pessoa doente, um hipertenso, um diabético, faz muito mal. Então, vamos voltar para o nosso diabetes. Agora, eu queria que você desse um panorama em termos de números, na epidemiologia do diabetes hoje. Como é que nós estamos? Qual é o quantitativo no mundo, no Brasil? O que você pode dizer para a gente em dados atuais? 480 milhões de diabéticos no mundo, 14,5 milhões de diabéticos no Brasil. O mais assustador é que até 2045 ocorrerá um incremento de 43% a mais, um incremento, né, no mundo, e 62% na América do Sul. Ou seja, nós estamos simplesmente em ritmo de ascendência. E na África,
Alexandre, 110% de incremento de diabetes na África até 2045. Sabe por quê? Porque a África é o continente que mais está engordando. Exatamente. Incrível isso, Exatamente. né? Aquela imagem da Etiópia magra, aquilo é ficção científica do passado. Mas existe, mas não, Não é o que impera. Em termos de epidemiologia, de visão de cenário de coletivo, está todo mundo engordado. Porque é comida barata, altamente calórica e fazendo escolhas ruins. É o último continente mundial a ganhar fartura de alimento. É. E a gente tem que entender também que parte desse fenômeno da obesidade está sendo produzido pela indústria, né? A indústria e a propaganda, pelo lucro e a propaganda que eles usam, que atinge desde as crianças. Nós trouxemos aqui um dado na semana passada, ainda extraído daquele seminário de obesidade infantil. Foi o Dr. Daniel Becker que mostrou. Ele dizia o seguinte: ele mostrou fotos de 3 casais de artistas que tinham tido filhos em anos diferentes. E aí aparecia o casal, a criança às vezes mamando na mama de uma das atrizes, de uma das artistas. E no ano seguinte, curiosamente, os mesmos casais em anos diferentes, mas seguindo um ano depois, os mesmos casais fazendo propaganda de leite de industrializado. Ou seja, o nascimento das crianças teve repercussão de mídia, né? Apareceu em revista de famosos, apareceu, enfim, em sites da internet. A indústria se apodera daquele casal e daquela criança e já os lança como propaganda de leite industrializado. Em termos de... Uma das coisas que o movimento que tenta barrar a obesidade infantil, minorar, pelo menos, alega é que a gente tem que ter cuidado com a publicidade e tem que ter cuidado com o que você vai substituir o aleitamento, né? Quais são as suas escolhas pós-aleitamento, pós 6 meses de aleitamento? Como é que você trabalha isso com suas clientes grávidas, enfim, dessa mudança do alimento natural para o alimento que vai seguir esse aleitamento? Bom, vamos pensar, né? A primeira coisa, a questão de propaganda e conduta humana, você é um especialista. Porque o que aconteceu com a propaganda do cigarro, né? Incrível, né? Olhando... Nós conseguimos barrar, né? Não é? Tinha uma propaganda, acho que eu até te mandei, você me mandou, que era: Minister, o cigarro preferido dos médicos. Era, o Chesterfield também tinha isso. Não era, né? Quer dizer, e nessa questão a indústria ganhou milhões de dinheiro. A questão do lucro, nós entendemos que a economia gira na questão do lucro. Mas as escolhas são das pessoas, né? Atualmente está tendo uma epidemia nos Estados Unidos, acho que você está acompanhando isso, do cigarro eletrônico para as crianças, né? Isso. Quer dizer, mas, independente, voltando ao nosso assunto, foi só um cenário, né? A questão da alimentação da criança, aquilo que nós havíamos falado no começo da entrevista, é o pré-natal. Falarmos para as mães introduzirem 2 questões: alimentos que sejam saudáveis e que tenham uma relação emocional com a criança. Por exemplo, festa de criança. Gente, uma prateleira com diversos sucos coloridos é muito melhor do que ter uma prateleira cheio de refrigerantes. Né? A questão de não ter fritura nessas festinhas. Coloque o canapés. Ó, azeitona, tomatinho, presunto, queijo e um pãozinho integral no último andar do palitinho. Olha que maravilha! Né? Uma uva ali na ponta do canapé. Resolve a questão. Não, e o ideal é que os pais tenham algum nível de intimidade, se encontrem, porque se você fizer 10 festas de aniversário para 10 coleguinhas, 9
servem fritura com brigadeiro, com Coca-Cola, e você, a sua família opta por esse menu que você está sugerindo, esse cardápio, essa criança vai sofrer bullying se bobear, né? O ideal é que todos os pais comunguem desse espírito, durante esse ano, vamos fazer uma experiência, vamos fazer umas festas diferentes esse ano, e todos seguirem a mesma conduta. Por exemplo, eu vejo, é uma queixa que me fazem muito lá, porque eu trato de fumantes adolescentes, e às vezes eu entrevisto os pais, e eles me dizem, olha, eu fiz uma festa que não podia ter álcool, e o meu filho sofreu bullying, porque era a única festa de adolescente de 15 anos que não tinha álcool, não tinha bebida alcoólica, né? Então, às vezes, a gente tem que mudar o comportamento, não só nosso, individual ou da nossa família, a gente tem que tentar mudar socialmente, porque a indústria massifica a informação, né? Ela joga aquela informação, nós até comentamos da história do Danoninho vale por um bifinho, não sei se você lembra. Lembro. O pessoal mais novo não pegou essa porque foi proibida, né? Mas, então, dentro dessa epidemiologia que você descreveu aí, você falou em 450 milhões de diabéticos no mundo e quase 15 milhões no Brasil. E lembrando que você abriu o programa dizendo que diabetes era a doença mais cara de todas as doenças que existem no mundo. Exatamente. Ou seja, a gente está aí plantando, por exemplo, no SUS, que é quem arca com a maior parte dos tratamentos do Brasil, dos diabéticos, nós estamos plantando algo para o SUS que talvez vai chegar um momento que ele não dá conta. Ele não dê conta. Como é que está hoje a oferta de tratamento gratuito? Gratuito não, porque o brasileiro paga imposto para isso. Mas como é que está hoje a oferta de insulina, o acompanhamento? Eu soube que você me mandou, eu nem consegui ler, você me mandou pouco antes da abertura do programa, você me mandou uma carta, um manifesto da ACD para os governantes. Então, antes de você falar do manifesto, que foi encerrado, foi finalizado hoje, né? Hoje. O programa vai estar falando desse manifesto aqui em primeira mão, um manifesto assinado por você e pelo Dr. Jackson Caiafa, que já tinha um compromisso e não pôde vir aqui, que também é um ex-presidente da ACD. Mas fala um pouquinho dessa questão. De como é que está o SUS acompanhando esses casos? Olha, o SUS é responsável pelo atendimento de 75% da nossa população. Em geral. Né? O Sistema Único de Saúde, ele é um orgulho brasileiro, tá? E um exemplo internacional de atendimento gratuito às pessoas, à nação, aos cidadãos, né? Deixa eu só te interromper para valorizar o que você está dizendo. Nós estamos reiteradamente alertando a população brasileira da importância do Sistema Único de Saúde. A gente ouve muita piadinha sobre o SUS, porque a enfermeira do convênio é X, a enfermeira do SUS é Y, sempre uma coisa pejorativa. A cama do coisa, o outro a cama do SUS é pior, um toma injeção, enfim, a gente tem muito que eu acho que é fake isso, assim, é fake, é fabricado isso, essas piadas praticamente eu acho que elas vêm como uma fake news produzida por gente, entendeu? Gente que quer que você não acredite no SUS e que você abra um convênio, se associe uma rede aí baratinha e você não vai para a rua defender o SUS. O Canadá tem feito isso e a Inglaterra tem feito isso. A população está defendendo o SUS. E nós que estamos nessa há muitos anos, né, Isidoro, a gente sabe que o nosso SUS está sob ameaça. Olha, eu acho que... Já que você tocou nesse assunto, eu não posso fazer uma perspectiva. A minha impressão é que o SUS é uma unanimidade. Né? O Arouca, quando defendeu, e na formação do início da Cruz, do SUS, disse: o SUS é suprapartidário. Tá? Ou seja, não é de um partido ou do outro, não é da direita ou da esquerda. O SUS é do brasileiro. Verdade. Não é? Então, é isso que a gente acredita. Eu não vejo um ataque ao SUS, né? Eu vejo que nós temos que cada vez nos unir mais para construí-lo. Você é otimista, hein? Porque ele é subfinanciado. Parabenizo o seu otimismo. Essa é a questão, ele é subfinanciado. E eu digo,
Quando uma casa, a minha casa ou a sua casa for subfinanciada, a casa de qualquer um é subfinanciada, Sim, mas a pergunta é sofre. por que, Isidoro? Por que o SUS é subfinanciado? Há uma coisa direcionada para o desmonte do SUS. Nós estamos vendo a atenção básica aqui no Rio de Janeiro, que foi a última a ser instalada praticamente. Tinham estados aí, tinham cidades, capitais com 70%, 80% de instalação da estratégia, e a gente tinha 3%. E nós somos os primeiros agora, nós fomos os últimos a entrar, e nós estamos sendo um dos primeiros a desmontar a atenção básica do Rio, que está absolutamente vergonhosa. Eu te digo o seguinte, tá? Na expressão política, está nos faltando líderes médicos. Nós temos líderes de federação de hospital privado lá em Brasília, Entendeu? vários. Nós precisamos de líderes médicos, Verdade. não é? Que assumam as posições de liderança. Você tentou isso se candidatando na última eleição. Fui candidato à última eleição, então eu percebi com detalhes a questão. Nós precisamos criar uma grande liderança médica para defendermos o SUS, para atendermos os nossos pacientes. É verdade. Os pacientes de todos, né? Mas voltando ao atendimento do paciente diabético, tem insulina para todo mundo? Tem insulina, não está faltando insulina, não falta insumos, não falta medicamento oral. Mas eu diria o seguinte, na questão do atendimento ao diabético, nós temos as fitinhas gratuitas, temos o aparelhinho gratuito, olha que maravilha, Isso. tá? Né, basta o diabético se cadastrar no programa de diabetes do posto de saúde do seu bairro, e lá, entrando no programa, você começa a receber esses insumos gratuitamente pelo nosso maravilhoso SUS. E a questão passa que o tratamento do SUS, agora vamos falar sobre algumas defasagens, tá? Ainda é um tratamento da década de 80, década de 90. Que nós estamos atrasados na disponibilização do tratamento mais sofisticado para o diabético pelo custo. Uma caixinha de remédio sofisticado mais moderno para o diabético custa R$150, 110, 150 Por mês? Por mês. Nós da CD fizemos um cálculo, tá? Um diabético gasta em média R$900 por mês para cuidar bem do seu diabetes. R$900, sabendo, Alexandre, que a renda per capita do Brasil do ano passado foi de R$1.300. 900 por mês, é a doença mais cara do mundo. Né? Mesmo com a oferta dos medicamentos do SUS, ou seria o quantitativo R$900, seria o tratamento ideal, vamos dizer? É o tratamento ideal. Que Tá? não é o que o governo está gastando. Não, porque no que se refere ao gasto do governo, nós temos um tratamento defasado para a década de 80. Tá? Mas mesmo esse tratamento defasado está com consumo em ascendência. Quer dizer, os custos do SUS para o atendimento ao diabético também sobem. E nós estamos falando aqui do diabetes, que não está complicado, né? Nós não estamos falando do custo de uma hemodiálise, de uma revascularização miocárdica com ponte E sapena. do pé diabético. Pois é, vamos então ao pé diabético, porque no manifesto de vocês, que eu vou ler o título aqui, que é o Manifesto da ACD para os Governantes, carta aberta para todos. Assinado então, como eu mencionei, por você e pelo Dr. Jackson Caiafa. Aliás, Claudete Leite fez um comentário aqui, dando os parabéns a você e ao Dr. Jackson Caiafa. A Crisne Martins fala: meu querido professor, saudades. A Cíntia Rios, não, isso eu já tinha falado. Mas aí você diz, o título do manifesto é Pé diabético é uma emergência nacional. E aí vocês estão direcionando esse manifesto para os governantes. O que vocês... Eu não vou ler tudo isso aqui, porque são 4 páginas, e eu vou botar o PDF nos comentários aqui para quem quiser se inteirar de todo o manifesto. Mas dá uma resumida, o que vocês estão querendo que os governantes façam? Vou te falar do pé diabético. Olha só esse número. Estado do Rio de Janeiro, uma amputação a cada 3 horas.
por diabetes. Não, a cada 3 horas contada no seu relógio, Não, eu digo um assim, diabético perde então, não é um acidente de membro, uma trânsito, amputação. não é bala de fuzil. Só diabetes. Exclusivamente diabetes, dado do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde. Vou repetir. Por isso que é uma emergência nacional. A cada 3 horas, um diabético perde ou um dedo, ou um pé, ou uma perna. No Rio ou no Brasil todo? No Rio de Janeiro. E esse número é Rio de Janeiro. Sim. Tá? Mas comparando com os estados da federação, há semelhança. Alagoas ainda continua sendo pior do que o Rio de Janeiro, tá? Mas, em média, é mais ou O menos Rio é o isso. segundo pior do Brasil? É o terceiro. Terceiro pior? Quem é o terceiro. quem é o primeiro? Alagoas e... Caramba, vou me lembrar agora, mas Daqui a pouco tá no vem. manifesto. Daqui né? a pouco vem. Daqui a pouco vem. Então explica aí, o que vocês estão... Pois é, então veja bem, uma amputação a cada 3 horas é muito sofrimento humano. E a cada desses 3, tá? Um morre no processo de amputação. Olha só. Então, mas nós entendemos o que está acontecendo na intimidade do hospital. É o médico que é ruim, é o hospital que é ruim? Não. O paciente chega em estado grave já no hospital. Ele já chega com uma gangrena avançada, ele chega com processo de sepse. E aonde retirar o membro é uma questão de salvar a vida. Amputa uma perna para não perder a vida toda. Tira um dedinho para não perder a perna, para não perder o pé. E a amputação fica sendo em cascata, né? Tira um dedinho, depois tira o pé, depois tira a perna. Quer dizer, e aí nós temos uma pessoa inválida sobrecarregando a Previdência Social e um trabalhador a menos para aumentar, para nos trabalharmos e aumentarmos o nosso PIB. Ou seja, temos toda uma circunstância de que o diabético, sendo mal cuidado na unidade primária de saúde, que aliás foi reduzida recentemente pelas medidas de contingência do prefeito, né, leva a uma piora do quadro do diabético. Eu né? me lembro que o Jackson Caiafa, nós fizemos um programa aqui, se não me engano, específico sobre pé diabético, e ele levantou um dado que me impressionou muito, que disse tipo assim, se os pacientes estivessem sendo bem atendidos, 80% das amputações não precisariam de ser feitas. Exatamente. Olha, só a propósito, lembrei o outro estado, Sergipe. Sergipe. Alagoas, Sergipe e Rio de Janeiro, são os 3 piores. Aqui no seu manifesto vocês falam Sergipe, Alagoas, Rio Grande do Norte, Rio Grande do e o Norte. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro seria o quarto. O quarto, né? E, exatamente, quer dizer, e uma das propostas da CD, que eu acho muito relevante, é termos a podologia na unidade primária de saúde. Para cuidar dos pés, né? Cuidar do calo. A maior causa de amputação de membros inferiores começa no calo. Olha que coisa simples. É uma notícia ontem sobre o prefeito Crivella, é a demissão em massa de agentes de saúde. Quer dizer, a gente está indo na contramão do necessário. Você está pedindo que a gente mantenha os agentes de saúde e contrate podologistas. Exatamente. Podólogos. E agora a gente tem uma notícia que é o reverso disso. Como é que vão contratar podólogos se já estão demitindo agentes de saúde, que é de uma importância também extraordinária? Né? Porque o prefeito não tem sensibilidade com a saúde pública. Essa é a questão. Ele quer cuidar das pessoas que não estejam doentes. Deve ser isso, aquele slogan de campanha dele. Numa notícia recente, o absurdo da Lanza, de derrubar, né, enfrentamento da lei, né? Quer dizer, mas então, o que mais que vocês propõem nesse manifesto como alerta A questão da podologia é relevante, tá? Porque a podologia na unidade primária de saúde pode reduzir em 80% a amputação. Esses números que o Caiafa falou na entrevista dele, você repetiu e eu enfatizo, redução de 80% das amputações. Né? E o que seria esse atender melhor, ou o diabético ser melhor atendido, melhor acompanhado? O que caracterizaria esse bom acompanhamento? Bom, o bom acompanhamento começa pelo diagnóstico, inserção nele no programa, tá? E a proposta da CD também. Diagnóstico precoce. Diagnóstico precoce. Mas outro ponto relevante, transformar o diabetes numa doença de notificação compulsória.
que não é verdade, não é. Em critérios de epidemia, o diabetes precisa ter notificação compulsória. O Ministério da Saúde saber o nome e endereço de todos os diabéticos da nação e termos a medição da hemoglobina glicada, que nos conta a gravidade daquele diabetes, e nós podemos então pegar aquele paciente e dedicar uma atenção redobrada a ele para que ele não tenha um infarto, não tenha um pé diabético. Igual ao pessoal da Nefro, que cuida de insuficiência renal, valoriza a creatinina, né? Exatamente. E como a notificação compulsória da tuberculose, em que você é um especialista, fez toda a diferença no atendimento. Claro, você pode se planejar melhor, enfim. Exatamente. Então nós estamos diante de uma epidemia. Então, notificação compulsória do diabetes. E eu me lembro que eu vou muito a Brasília no ativismo nosso em relação ao tabagismo e às vezes também à tuberculose, mas eu me lembro que numa delas eu fui fazer uma consulta a pedido do Caiafa, do Jackson Caiafa, a respeito de notificação da peça amputada, da perna amputada. E eu não me recordo bem qual era a importância disso. Era o atestado de óbito parcial. Óbito parcial, exatamente. Qual é a importância desse atestado da perna, vamos chamar assim? Pode ser outro membro, mas enfim. Qual é a importância de você ter esse atestado? Números? Estatística? Para garantir que você tem informação de quantas amputações ocorreram. Isso é relevante, né? Porque isso transforma as decisões da gestão com muita mais clareza. Isso não existe. Se eu chegar no hospital, me tirarem a perna, ninguém vai ficar... Houve mudanças dessa regra, viu? Depois nós vamos aprofundar esse assunto com o Caiafa, porque ele que domina bem essa questão. Ele, inclusive, tomou umas iniciativas a respeito desse assunto. Mas eu me lembro que chamou particularmente a atenção a história de você poder evitar isso, né? Porque a gente às vezes fica, não, é inevitável, o diabético vai perder a perna, é natural. Você normaliza um fato que não é natural. Você não precisa perder a perna para ser diabético, né? Agora, uma tragédia, né? E veja bem, só repetindo esse número, uma amputação a cada 3 horas? É uma coisa estúpida. Nós trouxemos hoje, você veio aqui hoje por causa do Dia Mundial do Diabetes, que foi dia 14 agora. Mas o tema desse ano é diagnóstico precoce, no sentido de que cada 2 diabéticos, um não sabe que é diabético. Como é que nós estamos no Brasil? Isso é pior ainda no Brasil? Você acha que é possível que a gente tenha mais diabéticos não diagnosticados que a média mundial? Não, a média mundial nós estamos por volta de 40%. Quer dizer, 40% dos diabéticos hoje em dia não sabe que são diabéticos. 40%. 40% é o número brasileiro, né? O número genérico é 50%. Se você tivesse o poder de reverter esse dado especificamente, quais seriam os passos que você daria? Porque é um número absurdo, né? Se você diz que nós temos, deixa eu relembrar dos 14,5, 15 milhões de diabéticos no Brasil, e se a gente então não sabe, porque isso que você está falando, chamando de a incidência, essa incidência aqui é com os que sabem e os que não sabem. Não, essa aí é total. É o total. Então nós temos mais ou menos 7,5 milhões, mais ou menos, de pessoas que são diabéticos e não sabem. E que a doença está criando lá um campo em todos os órgãos do corpo, inclusive no sistema que vai gerar, o sistema vascular que pode gerar as amputações. Quais seriam os seus passos assim principais? O que a Associação Carioca de Diabéticos faz para tentar reverter esse descalabro? Fazemos campanhas, então, e é o que nós fazemos e temos a parceria, né? A minha impressão é o seguinte: século XXI é o século do cérebro. Né? É o século onde a informação está abundante. Então nós precisamos exatamente conversar com as pessoas. Pessoas que sabem mais sobre esse assunto têm que contar para as outras que sabem menos. Então nós precisamos estar aqui na rádio, precisamos estar conversando com os nossos pacientes, e fazemos as palestras, campanhas de rua, sites, internet. Né? Então, quer dizer, a mudança do cérebro, a informação. A segunda questão é que, uma vez a pessoa conscientizada,
ela toma iniciativa no posto de saúde fazer o exame de sangue. Né? E se não for no posto de saúde, o teste da glicemia custa R$10 em qualquer laboratório particular. Quer dizer, são R$10 mais o preço de um refrigerante. Entendeu? Então vai num laboratório. que é o veneno dele, né? Mas só uma comparação de que é uma coisa tão barata, né? Vai no laboratório, mede a glicemia ali, já fica sabendo do valor e já sabe se é diabético ou não. Simples assim. E você acha que isso está sendo feito pelos governos? Olha, hoje em dia, qualquer cidadão que for num posto de saúde, tá, e pedir para ser feita a glicemia, vai ser feito. A gente, há 2 anos, pela primeira vez, o Conselho Nacional de Saúde abriu uma sessão do Conselho dando voz às pessoas que queriam fazer um manifesto pelo direito, como um direito da cidadania, receber informação sobre saúde. Há uma compreensão de que os governos brasileiros, sejam eles municipais, estaduais ou governo federal, investem muito pouco em comunicação em saúde. Eles investem, às vezes, coisas para campanha que interessa a eles, obras que eles, enfim, às vezes até que vão fazer, e gasta-se uma fortuna no outdoor, muitas vezes, e você não vê informação sobre saúde. Eu sou um crítico dessa, e foi uma das coisas que motivou a gente a vir regularmente aqui aos finais de semana tocar esse programa para frente, porque é um programa de utilidade pública e com foco em saúde, mas muito no sistema único. A gente valoriza muito aqui no programa, você sabe disso, já vi aqui várias vezes. Mas eu acho que a gente tem que aproveitar isso que você chamou. A gente tem acesso à internet. Então, faça um spotzinho de 1 minuto, de 2 minutos. Eu faço palestra, às vezes, para 200 pessoas. Eu pergunto assim, sobre tabaco. Quantas vezes você viu um vídeo falando mal do cigarro na televisão ou num intervalo do cinema? Quantas? 200 pessoas. Elas não lembram. Porque não foram feitas. Uma referência que às vezes alguém faz, que faz um sinal assim com o dedo, como se fosse uma tesoura, eu lembro desse vídeo, mas essa referência é de lançamento de um medicamento, de uma indústria farmacêutica, para ajudar as pessoas a parar de fumar. Não era um spot, uma campanha do governo, né? Então, uma coisa que eu acho também interessante, e aí eu acho que a CD e a gente, pelo CAT, a gente podia trabalhar nessa linha, é que você pega campanhas, por exemplo, nos Estados Unidos, que eu tenho legendado muitos vídeos sobre tabaco que vem dos Estados Unidos, que eu busco, e você vai ver lá quem é que apoia. Dezenas de empresas americanas apoiam essas campanhas, quer dizer, ajudam a pagar esses vídeos, doam, e às vezes não doa para abater do imposto de renda, doa porque acha que é importante aquele dinheiro servir para você produzir peças. Eu vou fortalecer, na medida do possível, vou conversar com você e com o Caiafa mais para frente, da gente de buscar empresas e sensibilizar empresas para essa associação. Diabetes, tabagismo e tuberculose que caminham juntas. A gente sabe, né? O paciente com diabetes tem muito mais chance de desenvolver uma infecção latente de tuberculose em doença tuberculose. Vamos trabalhar nisso? Vamos trabalhar nisso, né? O século XXI é o século do cérebro, né? E o cérebro é nutrido com informações. Claro. Né? E muitas vezes a internet e a propaganda ela tem sido um instrumento para desinformar, para criar confusão, para desnortear, né? Quer dizer, por isso que as fontes têm que ser fidedignas. Isso. Por exemplo, o seu programa é fidedigno, porque você escolhe as pessoas escolhe quem vem aqui. Escolhe quem vem aqui, né? Quem vem aqui não vem porque está pagando. Não. Eu já vou falar aqui todo mundo aqui é de graça. Não é verdade? Você já vi várias vezes. Muito bem, né? Quer dizer, ninguém... Já ganhou o título de sócio do programa e não recebeu nada. E você sabe que eu estou com uma proposta para CD, eu tenho encostado algumas resistências, que o nosso código de ética vai ser de não receber patrocínio. Isso, exatamente.
tá? Exatamente para ficarmos completamente sem conflito de interesse. Mas aí vamos conversar com isso Vamos depois, conversar. porque o patrocínio não precisa gerar conflito de interesse. Pois é. Pode ser uma doação de uma empresa de cimento, por exemplo. Entende? Não tem nenhum benefício que ela vai receber em troca. Não precisa ser uma indústria farmacêutica, mas pode ser uma empresa de material esportivo, por exemplo. Enfim, Paulo Flugman, sempre vale muito a pena escutar o doutor Isidoro de Iroque Flugmina. Flugman. Meu parente, Paulo. Claudete, excelente, doutor Isidoro. Depois a Claudete também. Ela marcou algumas pessoas, e mandando provavelmente essas pessoas acompanhar o programa, marcou a Irene Queiroz, marcou a podóloga Rosana Ribeiro, todos devem ser aí do seu conhecimento, né? Exatamente, conheço todas. A Claudete faz parte do grupo, eu estou vendo aqui que a foto dela está em azul, não deve ser à toa, né? Tem um lacinho azul, hein, Claudete? Obrigado aí pela audiência e depois divulga o programa aí para suas redes também. Vamos falar então desse manifesto. O que vai ser feito do manifesto? O manifesto vai ser uma carta aberta para as pessoas, né? E principalmente vamos enviar para os governantes, vamos enviar para os jornais, vamos enviar diretamente por e-mail, ou seja, a ACD tem o prestígio de ser a primeira associação de diabéticos do Brasil. Exatamente. Temos 53, 54 anos de fundação, né? Então, e é uma voz do povo, é uma voz do doente, é uma voz do diabético. Não é uma voz da indústria farmacêutica, é uma voz neutra, é uma voz que vem do povo. Eu já me comprometo com vocês, que você me mandou o link para esse PDF, né, o arquivo, e eu já me comprometo também de mesmo que a gente repita, mesmo que você eu mande para alguém que você já mandou, vai mandar, isso não importa, né? Não. Eu tenho e-mails aí de praticamente todos os nossos deputados, todos os senadores, dos ministérios, vou mandar isso para o Ministério da Saúde, Ministério da Educação, para chefe de gabinete, que às vezes é mais importante que você mandar para o próprio, né? E porque eu acho que tem muita informação aqui, eu estou lendo aqui, passando os olhos, tem muitos dados. São os nossos gestores, né, que estão cuidando da coisa pública, né? E as decisões acabam na mesa deles. Ou cuidando ou descuidando, muitas vezes, né? Pois é, né? Infelizmente. Os irresponsáveis ganham mais mídia, mas aquele responsável está lá trabalhando, labutando e não aparece no jornal. Não aparece, exatamente. E em termos de aconselhamento, nosso programa já está quase chegando ao final. Em termos de aconselhamento duplo, primeiro, para prevenir o diabetes, o que você sugeriria? Uma pessoa, vamos dizer, que tenha lá na família um genzinho do diabetes, mas não necessariamente ela precisa desenvolver o diabetes futuramente. E quem já está diabético, o que você também recomenda em termos de prevenção das complicações? Vamos lá, primeiro, para quem não é diabético ou não sabe ser. Para quem não é diabético, é olhar a própria família. Tem parentes diabéticos? Tenho parentes diabéticos. Olha lá, Geraldo falou, Geraldo teve um pai diabético e uma amputação. Faz parte daquela amputação a cada 3 horas, né? E então a perspectiva de observar a sua chance da sua hereditariedade de ter uma predisposição, fazer exercícios e fazer dieta. Não engordar. A questão é ficar longe da obesidade, a questão é controle do peso. Nem a barriguinha. Cuidado com a barriguinha, tá? Nada de barriga, tá? Então a questão é essa. Para quem já é diabético, ainda para quem não é diabético... O Geraldo está aqui se estremecendo aqui. Né? Ele está bem na fita, batendo viu? Na barriga. E também fazer um teste de glicemia anual. Uma vez por ano basta para você saber se você está ou não está diabético ou começando um diabetes, tá? E para quem já é diabético, a questão é correr atrás das medidas glicêmicas. Nós temos metaglicêmicas, tá? E a metaglicêmica deve ser manter a sua glicemia o mais perto do normal, né? E lembrando de que não é só a glicose,
Também é importante cuidar do colesterol e da pressão, que são doenças que vêm associadas à síndrome metabólica. Para quem não está nos vendo, está ouvindo pelo rádio, pelo site da rádio, você bateu assim no dedinho, como quem diz, tem que medir, mas é no dedo. Isso você diz o seguinte, o indivíduo diabético ele tem que ter aquele aparelhinho para fazer a medida. E tem que medir, mesmo ele se sentindo bem, ele tem que fazer essa medida quantas vezes por dia? Como é que funciona? Funciona o seguinte, quanto mais... É uma coisa que a gente sabe que incomoda as pessoas, né? Ter que ficar se furando regularmente. Mas depois que vira um hábito, é mais ou menos como escovar o dente. Sim. Não é uma coisa agradável escovar o dente. Mas depois que nós pegamos o hábito, passa a ser necessário. Né? Então, mesma coisa. Quando o diabetes está leve, nós podemos fazer um testinho a cada 3 dias, uma vez por semana. Tá? No diabetes severo, se faz 4, 5, 6 testes por dia. Né? Se você toma apenas um comprimido de remédio por dia, por cuidar do seu diabetes, um testinho por semana. Mas se você usa insulina, vai precisar fazer mais testes. Né? Então, esse equipamento é nossa bússola, Alexandre. Né? E nós estamos no meio do oceano e quem direciona a nossa embarcação é a bússola. Quem direciona o controle do nosso diabetes é o glicosímetro. E como aconselhamento também para quem já sabe ser diabético, eu me lembro que durante muitos anos eu trabalhei no SAMU. E às vezes era chamado para um paciente desmaiado em casa, que a gente dá o nome de síncope, né? Aí chegava o indivíduo realmente pele fria e tal, e aí você via que na gaveta do paciente tinha lá uma série de remédios. E o familiar dizia, ele tem esses remédios aí, mas não toma. E às vezes ele demanda para um atendimento de emergência, desmaiado, mas sabendo ser diabético, tendo a medicação, em casa dele não toma. E é comum você ver essa irregularidade na tomada, no tratamento em si? Tivemos uma pesquisa reveladora o ano passado, né, mostrando o que o médico prescreve e o que o paciente toma. Ah, que interessante. E o resultado? Saiu para hipertensão e saiu para diabetes, tá? Depois eu quero esse link aí dessa... Vou trazer esse link, tá? 70% dos pacientes não seguem a prescrição exatamente como está escrita. 70%? Ou seja, o paciente chega lá na farmácia e exclui. Esse remédio eu não vou tomar, não. Esse não, vou tomar só esse e esse, entendeu? Ele exclui por conta própria um rol daquela lista dos remédios. Sim. Entendeu? É doença crônica, como diabetes ou hipertensão. Ele exclui lá por conta própria um remédio, ou porque é mais caro, ou porque ele acha que o médico exagerou. Ou a vizinha disse que aquilo não se deu bem. Entendeu? Ou seja, ele faz um ajuste por conta própria. 70% é muita coisa. É muito grande. Esse número foi assustador, tá? E traz um impacto na gente na questão da adesão ao tratamento. Né? E um dos motivos para isso, entre conversa de médico, é o médico não explicar insistentemente a importância daquele remédio, como funciona, o porquê, quer dizer, nós temos que... E às vezes uma consulta de 10 minutos, né? Aquela coisa rápida. Empenhar mais em convencer o paciente da importância daquele remédio. Tem que conversar com o paciente, tem que olhar o paciente. Tem que olhar. Porque não é fácil, eu sou hipertenso, eu tomo medicamento para hipertensão. A gente tem que se policiar. E olha que eu tomo um comprimido de manhã, um comprimido à noite. Não é? Mas tem que se policiar. Às vezes você sai, chega tarde, esqueceu. Esqueceu. E aí é numa dessa que você faz um pico de pressão. Pico de glicose. E no caso da glicose, ou a glicose aumenta ou ela baixa, com frequência baixa. A gente chega lá, uma glicemia de 40. Né? Tomou a mais, esqueceu e tomou 2 vezes. Tomou 2 vezes também, tem isso. Tem isso também. Dupla medicação. Isidoro, foi um prazer imenso ter você aqui. Espero que a gente tenha ajudado as pessoas a valorizar isso, que é o tema do Dia Mundial do Diabetes desse ano. Em cada 2 diabetes não sabem que tem. Eu espero que segunda-feira todos corram aos postos de saúde, façam fila, chamem os bombeiros para organizar a fila, mas dosem a sua glicemia, né, Isidoro? Exatamente. Você fecha o programa, um abraço. O Geraldo disse que já está acabando. Dá um tchau pro pessoal. 1 minuto.
Gente, diabetes é a doença mais cara do mundo e tem um impacto nos orçamentos da família. R$900 por mês é que gasta um diabético hoje em dia. Se você não é um diabético, sorte, maravilha, continue não sendo, tá? Porque se descuidar, essa despesa vai chegar nos próximos anos. E R$900 por mês é o preço de um apartamento, de um carro novo, porque não é por um mês, é a vida toda. O resto da vida. Entendeu? Grande abraço. Obrigado, Geraldo, obrigado. Bom fim de semana para todos.